E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o aceitável do Senhor. E logo após isso, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Aí é a mesma história, só tem outras palavras. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Esta semana eu conversava com o Senhor em casa e pedi que o Senhor me mostrasse, colocasse no meu coração uma boa palavra para ministrar para os irmãos. E o Senhor tocava no meu coração uma passagem de ensino, quando chegamos a conversar com o pastor sobre isso, a questão da ressurreição. Então, por tema, eu vou tomar com os irmãos por ressurreição. A Bíblia fala de um certo homem, príncipe da sinagoga, ou seja, o chefe, ele comandava tudo por nome de Jairo, que é o mesmo chefe onde Jesus estava na sinagoga e fechou o templo, a Bíblia, e entregou na mão do chefe. O livro de Mateus fala. E logo depois que ele foi expulso de Nazaré, Jesus sendo expulso, logo depois disso, ele já encontrou ele, porque estava com uma filha em casa, enferma, quase a morte. Então, quando Jairo, por ser um homem esperto, Jairo, ele era uma pessoa bastante conhecedora da palavra. Quando alguém precisava de alguma coisa, procurava ele, dava ensinamento, ele era considerado um conselheiro. Mas tem um dia que, por mais sábio que o homem seja, ele não consegue viver sozinho. Ele precisa também de Jesus na vida dele. Então ele lembrou que quando a filha dele estava doente, ele lembrou que Jesus, que pregou na sinagoga onde ele estava, curou enfermos e impondo-lhe as mãos. Não pôde fazer muitas maravilhas por conta da incredulidade dos que estavam lá, mas curou os enfermos e impondo-lhe as mãos. Então ele lembrou desse Jesus e disse: eu vou atrás dele, que ele tem a cura da minha filha. Mesmo por ter muita gente na casa de Jairo, sentiram falta dele quando ele saiu. Assim eu imagino falar. Sentiram falta dele quando ele saiu e foram atrás. Jesus encontrando, Jairo encontrando Jesus no caminho, ele disse: Senhor, roga-lhe que venhas até a minha casa, pois a minha filha está moribunda e vai morrer. Moribunda, segundo os sabios, significa agonizando. Então a filha dele já estava ânsias e dera morte. E Jesus levantou-se e seguiu ele. Só que nesse período de tempo, uma mulher que havia 12 anos e padecia um fluxo de sangue, ela, entre as pessoas, foi até Jesus e tocou na vestimenta dele, pois ela dizia como ela mesma: se alguém tocar nas vestes dele, fica testando, pela fé que ela tem. Hoje em dia é difícil se ver esse tipo de fé. Então, nesse tempo, Jesus levantou para ir até a casa de Jairo. Como a mulher veio e tocou na vestimenta de Jesus, Jairo ficou um pouco angustiado, porque ele achava que não ia dar tempo. Ele achava que não ia dar tempo. A mulher foi instantaneamente curada. Eu penso que é da seguinte forma: a mulher tinha 12 anos de enfermidade, a filha de Jairo, 12 anos de idade. Então, quando a menina nasceu, a mulher tomou de início a enfermidade dela. Quando a mulher foi curada, a menina morreu. E no instante que ela foi curada, chegou ao fundo da casa e seguiu falta de Jairo e disse: por que incomodas o mestre? A tua filha está morta. Então, nesse momento, quer dizer, desde que por mais difícil que esteja a situação, não acredite na voz de Satanás, porque enquanto há esperança, ele vai insistir para dizer aos irmãos que está tudo perdido, que não tem mais jeito, para a gente deixar tudo de mão. Mas Jesus se virou e disse: não temas, crê somente e será salvo. E Jesus foi até a casa dele. Chegando lá,
encontrou muitas pessoas chorando e pranteando. A menina estava morta. Ele entrando, a Bíblia fala que ele não deixou entrar senão a Pedro, Tiago e João. Só que são detalhes que eu costumo parar de examinar. Por quê? Pedro, Tiago e João, não Barnabé o outro. Pedro, Tiago e João foram os 3 apóstolos também que subiram ao monte com Jesus na transfiguração. Então era do grupo mais íntimo de Jesus, assim penso eu. Era do grupo mais íntimo de Jesus. Pessoas que não duvidavam do poder de Deus, diferenciado das pessoas que estavam lá. E quando Jesus disse, a menina não está morta, mas dorme, pessoas de coração duro riram, Jesus duvidando do poder dele, achando que não existia mais salvação para aquela menina. Então Jesus disse, pediu para o pessoal sair, entrou Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Todos totalizam 7. 7 pela Bíblia significa perfeição. Então a perfeição estava ali. Jesus estava ali. E o que temer junto com ele? Então Jesus disse, levanta-te, menina. A menina levantou, ressuscitou, em outras palavras, e ele disse que lhe dessem de comer. Por quê? A mulher do fluxo de sangue, voltando a ela tinha 12 anos de enfermidade. Ele, uma pessoa que sangra por 12 anos, ela está bem deformada. Ela está com o rosto desfigurado. Uma criança também de 12 anos que vai à morte, ela não está com o corpo perfeito. Então aquela menina precisava de 2 tipos de comida. A Bíblia fala que nem só de pão viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ela precisava do ensino, porque já era uma religião judaica. Eles acreditam em reencarnação e não em ressurreição. Prova disso, Lázaro, eles não acreditavam na ressurreição. Então Jesus queria dizer, ensina ela a verdade, e mandou também que lhe desse de comer, porque a menina estava fraca. Considera a primeira ressurreição velório. Existem 3 dores que uma família passa no momento que ele morre. Primeira, a pessoa morre, traz o corpo até a casa, fazem o velório. Segunda dor, levam o pessoal em cortejo, o cortejo até o cemitério. Segunda dor. Terceira dor, o enterro. Eu creio que é uma das piores dores, que é ver o seu ente querido ser enterrado. Então, logo após isso, Jesus, ele foi para a cidade de Naim e chegou na porta da cidade, ele encontrou um cortejo de um defunto e pessoas levantam aquele menino. A mãe dele era viúva, só tinha ele por filho único. Então Jesus se sentiu dentro dele, se sentiu a toda aquela mulher. Teve compaixão dela, da vida dela, por ter perdido o filho, ter perdido o marido e logo depois perder o filho. Então ele chegou próximo com ela e disse, não chores. Eu creio que hoje eu, você, todos nós, a gente tem o direito de chegar no pior e dizer não chora. Aí a pessoa chora. Mas Jesus, a palavra de Deus diz, há tempo para chorar, tempo para alegrar, tempo para abraçar, deixar de abraçar. Então o tempo daquela mulher de chorar acabou ali. Jesus já tinha restituído o coração dela. Então a Bíblia fala que Jesus tocou no Esquife. Esquife, então, foi o caixão onde o menino estava. Segundo a tradição, quando o pessoal morria mais velhos, eram pegos pelas pernas, pelos braços, jogavam por cima do burro, caíram abaixo. Só que como era um jovem, hoje também está diferente, o caixão vai aberto. Quando a família pede, é aberto o corpo, é colocado pano, algodão, hoje em dia, pano, algodão e incenso. Daquela forma também não foi diferente. Então, quando Jesus colocou a mão no esquife, no caixão, e disse, jovem, eu te digo, levanta. E o menino levantou. Então, naquele momento, incenso virou sangue, pano, virou órgão, e tudo foi transformado. Mas tem um fator interessante, que a Bíblia fala que o defunto levantou-se e começou a falar. Por que esse detalhe? E começou a falar. Deus não faz nada pela metade. Eu também estou indo para falar, porque é uma história, eu vou contar isso aí.
o paletó e a calça por 200. Encontrei o mesmo paletó, gravata, camisa e calça por mesmo 200. Eu tinha pagado pela metade. Deus não deixa você no meio do caminho. Então, quando Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta, e o menino levantou e começou a falar porque ele era mudo. Eu queria que ele dizia que ele era mudo, essa criança. Então, se Lucas, o seu médico, se você é muito, você não fala, a medicina não consegue fazer o mundo falar. Então, se Lucas, o seu médico, colocou isso na espírito dele, é porque ele sabia do que tinha acontecido. Eu creio dessa forma, eu creio que o menino era mudo. Então o menino falou também. Jesus fez o trabalho por completo. Depois disso ele entregou o menino à mãe. Segunda, ressurreição, cortejo. Terceira, Jesus estava numa certa cidade, longe, e um amigo de Jesus, pode dizer assim, chamado Lázaro, ele estava enfermo. E a irmã de Lázaro, Marta e Maria, mandou um recado para Jesus, dizer que Lázaro, a quem ele tanto amava, estava enfermo. Só que Jesus disse da seguinte forma: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela. Da glória de Deus, igreja. Então, neste momento, eu creio que quem levou o recado voltou um pouco conformado, porque Jesus estava dizendo que ele não queria, aquela enfermidade não era para a morte. Então ele voltou conformado. Quem estava falando era Jesus. Voltou para casa e disse: Marta, Maria, o Senhor disse, a Bíblia não fala, mas foram os meus pensamentos. O Senhor disse que ele não ia morrer, que ele não se acabou. A bonança tomou de conta, eu criei por eles, não foram dormir em campos. No outro dia, Marta levantou cedinho, fez café para Lázaro, levantou, foi entregar. Lázaro estava morto, tudo esfregado. Depois disso, Jesus sentiu a morte dele, disse: voltamos lá. Os discípulos disseram: Senhor, agora há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, por que voltas para lá? Aí Jesus disse: há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nós somos a luz do mundo. No livro de Gênesis, fala que Deus fez 2 luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Chamou Deus do dia luz e a noite trevas. Então Jesus queria dizer que se você andar na luz, se você andar triste, se você andar com Deus na paz, Satanás ele vai ter que lhe engolir, Satanás vai ter que ficar a cara no chão e ver você passar. Então, diferente da forma se você anda do pecado, tem que falar para os irmãos flor e espinho. Se você anda na luz, está guardado. Mas se você anda no pecado, cuidado, meu irmão. Se converta, venha para o Senhor do céu, que é o melhor que nós fazemos hoje. Então, depois disso, Jesus disse: Lázaro está morto. Só que os discípulos achavam que Jesus falava do repouso do sono. E disse: Senhor, se ele dorme, está salvo. Então eles estavam com medo dos judeus. Assim eu creio, porque como eles falaram aqui em cima, por que eles não queriam ir? Ele tinha sido expulso da sinagoga lá na Galileia. Então depois disso Jesus voltou lá até a aldeia de Betânia. Chegando lá, ele esperou ser recebido, posso dizer assim, com alegria, mas não, encontrou Marta e Maria chorando. Ele não chegou a entrar na aldeia. Encontrando eles dois chorando, Marta foi ao encontro dele e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Primeira incredulidade. Eles não acreditavam que Deus é Deus de perto, Deus de longe. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Né? Deus é Deus de perto, Deus de longe. Então, Jesus se angustiou nesse primeiro momento, ele se sentiu, ele ficou sentido. Depois disso, ela voltou e disse a Maria:
oxigênio, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, logo após isso, Jesus disse: onde puseste? Levaram Jesus até a sepultura. Jesus viu Marta, Maria chorando, os judeus chorando, se angustiou-se. Então, pela incredulidade dele, a Bíblia fala: Jesus chorou. Tanto que os discípulos, os judeus disseram: vede como amava. Jesus não estava chorando, não era pela morte de Lázaro, tinha um ponto, porque ele amava Lázaro. Mas Jesus estava chorando pela incredulidade dos judeus de não terem acreditado e por estar passando por aquilo para poder acreditar. Porque, como Jesus disse aqui em cima, está em enfermidade, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E logo aqui, no versículo 15 diz: e vou por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Então eles não acreditavam também na ressurreição, os judeus. Logo depois disso, levaram Jesus até o sepulcro. Chegando lá, Jesus disse: retire a pedra. A Bíblia fala em caverna. Elias também estava numa caverna. Então, se tem crente hoje em caverna, melhor sair quanto é tempo. Porque os finais, já estamos nos finais dos tempos, vai ter dias e não dá, porque a igreja vai subir. Então, depois do arrebatamento, não tem mais choro, nem vela, nem credo, nem Ave Maria que tem jeito. Então, depois disso, ele mandou abrir, retirar a pedra. Mas Marta disse: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Em outras palavras, o Senhor está morto. Sabe, Jesus já dizia antes dela: morto para você, para mim não. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que esteja morto, viverá. Então, o impossível que seja para nós, é possível para Deus. Mas nosso Deus é o Deus impossível. Tem algo mais impossível do que abrir o mar vermelho para Israel passar até chuva. Não tinha coisa mais impossível para o homem do que ver o maná descer do céu, água sair da rocha. Isso é coisas impossíveis para o homem, mas possíveis para Deus. Então, depois disso, ele disse: Senhor, Pai, bem sei que tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E depois de ter dito isso, ele clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. A Bíblia fala que ele estava envolto nos pés e a cabeça, e tinha um lenço sobre o rosto. E no começo eu achava que Lázaro tinha vindo durinho, andando, ajeitadinho. Não, Lázaro estava enrolado, ele não podia andar. Lázaro, eu imaginava ele vinha assim. Não, Lázaro estava deitado. Ele viu deitado para fora, Lázaro, e deitou no chão. Jesus disse: desligai-o e deixem-o ir. Então, nessa noite, igreja, eu quero dizer a todos que pare um pouco pensar que o coração parou para que o meu, o seu, o nosso batesse. Então, a única coisa, como a mensagem da irmã lá disse, a única coisa que Deus, em um certo ponto, fez graça para nós foi a cruz. Foi Jesus ter vindo, apanhado, sido humilhado, cuspido, escorpeteado, morrer na cruz, porque isso era um preço muito caro. Eu acho que era um preço muito caro, não tinha homem que pagasse o valor da cruz. Tanto os filhos de Zebedeu pediram lugar no reino de Deus. Eles: poderem vós beber o cálice que eu vou beber? Ninguém pode. E é isso, e aqui eu queria passar por pastor brasileiro para ver se eu mostrar até aqui. Quero aproveitar a oportunidade para perguntar se existe alguém nessa noite que queira aceitar Jesus, digamos, como seu único suficiente Salvador, porque ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu amigo, não existe outro caminho, não existe outra verdade nem outra vida. Nós temos escolha entre 2 vidas eternas: inferno ou céu. A gente que escolhe. Nós temos um livre-arbítrio. Então não tem essa historinha de dizer: não, eu creio, você crê, porque o céu não existisse, meu querido. Então, se fosse assim,
Quem é?